virando de lado para cá e que você não consegue dormir. A gente fez tudo para que ela pudesse dormir um pouquinho. Então eu cheguei, levei a Cecília em casa e aqui estou para a gente começar esse ano. Muito obrigado pelas orações. Deus nos deu um tempo muito feliz no seminário. É tão bom ver, sabe, gente de Deus crescendo, ver pastores se formando, ver pastores escrevendo livros e lançando. Está vindo uma nova safra lá dos nossos alunos, de pesquisadores, publicando livros, e eu estou muito feliz de fazer parte disso, de ver aquela casa de profeta trazendo gente para o reino, para realmente poder ser sal e luz na terra. E nas igrejas por onde passei também foi um tempo muito gostoso. Eu tive a oportunidade, como vocês receberam, de dar uma entrevista lá em Minas. Me deram 1h30 de entrevista para falar, foi maravilhoso. Falei tudo o que queria, até pedir música deixaram, foi muito legal. E era uma rádio secular, uma rádio normal, em conexão com a Jovem Pan de Minas Gerais. E foi delicioso. E foi bom poder falar do Evangelho, falar da situação. O tema da entrevista era a comunidade brasileira na Europa. E foi muito legal, então muito obrigado pelas orações. Vamos sem demora abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Fiquei sabendo também que o frio não está forte aqui, né? Todo mundo feliz, eu também fiquei quando cheguei. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 8, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por estar aqui na sua casa, nessa família que o Senhor tem nos mantido, nos colocado, para juntos servirmos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por já rever os meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço. E te peço que o Senhor agora usa-me com o Teu poder, pelo Teu Espírito, e faz a Tua vontade. Quando nessa hora eu posso iniciar mais uma caminhada, pregando o Evangelho aqui nesta parcela do Teu corpo. Então, desde já, eu consagro todas as minhas palavras, que sejam Tuas e não minhas. Tudo o que eu falar desse púlpito em 2012, tudo o que clamarmos, ouve do céu, responde e move, Senhor, o Teu Espírito Santo em nós e através de nós, para que Teu reino cresça e que seja feita somente a Tua vontade, assim na terra como nos céus, e em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou fazer 3 mensagens nesse mês de janeiro, como tradicionalmente faço, pensando sobre o ano que está diante de nós. E o tema que dei para essa série é para lembrar e fazer em 2012. Então hoje, semana que vem, que é dia 21 e 28, nós vamos fazer reflexões sobre o ano, reflexões que eu acredito que tem o papel de nos ajudar. E eu começo com essa carta de Paulo, que escreve ali para o povo de Corinto, essa cidade que tinha cerca de 250 mil pessoas livres, 400 mil escravos não como conhecemos o escravo
que passou pelo Brasil, mas escravos que podiam ser professores, escravos que podiam ser gerentes de casa. Era um outro tipo de escravidão, mas eram servos, eram pessoas que muitas vezes não tinham salário. Eles trabalhavam, eles serviam uma família em troca de comida, e alguns que eram mais estudados tinham sim o seu salário. Essa cidade, a cidade de Corinto, ela tinha 2 portos, e por ela ter 2 portos, ela ligava e tinha comércio no mínimo com Itália, com Espanha, com Ásia Menor, que conhecemos hoje como Turquia, e com Egito. O que faz então de Corinto um lugar de bifurcações, de contato, de troca de mercadoria, de troca de moeda, de dinheiro, de gente que passa e que fica, de gente que passa e que vai embora, fazendo assim se tornar um lugar extremamente cosmopolita. Corinto não era uma cidade universitária. Naquela época, por exemplo, tinha-se Atenas, e Atenas era assim uma cidade universitária. Entretanto, Corinto amava a filosofia, amava a cultura, amava a retórica, amava o debate, amava trocar ideias uns com os outros de uma maneira coerente. Se você chegasse em Corinto com um papinho furado, sem uma ordem, qualquer pessoa te pararia e dizer: não dá para conversar com você, porque você não consegue manter uma linha de raciocínio. O que me faz pensar que, quando comparo o mundo antigo com o mundo de hoje, eu falo assim: meu Deus do céu, se chegassem os cidadãos da Grécia no mundo de hoje e começassem a conversar com muita gente, eles falariam: não vamos nem continuar a conversa, porque não vai dar. Eu estava numa lotação em solo brasileiro, aquelas experiências magníficas que se tem lá, sabe? Você lembra da lotação, aquela que você entra, é para todo mundo ficar sentado, mas o motorista libera para todo mundo também ficar de pé. E aí é sentado e de pé. E aí o camarada liga o rádio, e o rádio bombando dentro da lotação. Eu achei legal, música, eu gosto de música, dá um clima pelo menos diferente lá dentro. Aí começa uma conversa, meu Deus do céu. Eu não sabia se ria ou se chorava. Ainda mais ao perceber que não era um programa de humor, porque muitas vezes o rádio faz lá um programa de humor, faz um personagem, você morre de rir, você sabe que ele fala de um jeito, ou que ele fala errado, legal. Não era um papo sério. E o papo sério era: nós aí, mano, tá ligado, né? Tá ligado que a gente aí vai lá fazer não sei o que, tem um bagulho, porque cara, me embrulhou até o estômago. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu fiquei imaginando você conversar. Se pelo rádio estava terrível, face a face, então você tem um infarto na frente. Porque nem falar, nem conversar, nem manter coerência em nenhum assunto. E o assunto na conversa ia de futebol para a presidência da República, como se tudo fosse a mesma coisa. Um negócio assim chocante. Em Corinto não era assim. Em Corinto, apesar de, como disse, de não ser uma cidade universitária, eles amavam o conhecimento. Corinto, só para você ter uma ideia, a arqueologia nos diz que tinha no mínimo lá 12 templos. Tinha o templo do que cura, da entidade que cura. Tinha o templo da deusa do amor, Afrodite, que chegou a abrigar cerca de 1000 prostitutas e faziam sexo como uma realização de culto. Imagine a cena. De modo que quando alguém usava o verbo ou o termo corintianizar, significava praticar imoralidade sexual. Não significava que você era adepto ao grande campeão brasileiro. Significava que você fazia parte de um culto, de um modo de pensar, de uma forma de viver. De modo que, com isso em mente, você começa a imaginar o que a igreja sofria. A igreja era mais uma entre muitos templos e divindades. A igreja era mais uma dentro da possibilidade de cultuar a Deus através da sexualidade no templo da esquina. A igreja enfrentava o desafio de um pensamento coerente. Se alguém ficasse falando que tudo está amarrado, não ia dar certo em Corinto. E a igreja vivia ali no novo. Porque eles não tinham toda a Bíblia também como temos, ainda estava se processando a história da igreja. A igreja de Corinto possivelmente acontece quando o apóstolo Paulo chega na cidade, começa a pregar e ele faz aquilo que sempre fez, que era visitar as sinagogas.
onde os judeus se reuniam. E ele bota seu cartão ali de apresentação e deixa eu pregar. E geralmente deixavam Paulo pregar, até que ele começava com um assunto messiânico. E quando ele começava com o assunto messiânico, ou falar sobre Jesus, ou dizer que a esperança messiânica foi cumprida naquele homem de Nazaré, a situação mudava. E em Corinto foi a mesma coisa. Paulo chega, começa a pregar e a briga começa a acontecer. E Paulo termina pregando numa casa ao lado da sinagoga que o abrigou. E ali ele prega por 1 ano e meio. E depois desse momento de plantio, nasce essa igreja. E é muito bonito que Deus deu uma palavra para Paulo. Se você quiser ver posteriormente, é só você ler o capítulo 18 do livro de Atos, quando Deus fala para ele que tinha muita gente naquela cidade. Deus colocou isso no coração dele. Paulo, não tenha medo de pregar. Não tenha medo de enfrentar aquilo que você irá enfrentar, pois eu tenho muita gente nessa cidade. Era Deus falando para ele, vai ser difícil, mas eu tenho gente para resgatar e gente para salvar. Gente, diz para a pessoa do seu lado assim, Deus tem muita gente nessa cidade para salvar através de você. Fala aí, para trazer a responsabilidade. Deus tem muita gente para salvar através de você. Paulo então vem com essa carta, e nessa carta ele escreve para instruir contra os falsos mestres, contra as falsas ideologias. E neste capítulo, onde está inserido o trecho que nós lemos, ele fala sobre os tesouros em vasos de barro. Ele usa nessa ilustração a insuficiência, a fragilidade do ser humano, que mesmo sendo alguém que carrega a porção divina, nós não podemos conter toda a grandiosidade de Deus. E por nós não podemos conter, porque nós somos frágeis. Porque quando Deus vem em nós trememos. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, você percebe o quanto Ele é grande, quanto nós não somos nada. Ou na poesia de um amigo, uma pequena, uma simples poeirinha. E ele segue então nesse contexto de conter o maior tesouro. Eu e você contemos o maior tesouro, que é a presença de Deus. E que esse relacionamento com Deus faz com que nós ganhamos uma consciência maior. E essa consciência que vem do relacionamento com Deus, eu creio que tem muito a ver com aquilo que o pregador disse em Eclesiastes capítulo 7:14, quando diz que o coração do sábio fica ou permanece, ou está em algumas traduções, na casa do luto. Porque todo mundo que tem consciência percebe um pouquinho aquilo que a Adriana falou aqui, que nós vivemos num mundo em decadência, que nós vivemos um mundo de dificuldades, que nós vivemos num mundo que não vai ficar tudo bem, mesmo nas economias emergentes. Nós vivemos num mundo que a situação vai ficar cada vez pior. Por essa razão, o que dá a impressão e o que aprendemos quando olhamos para Paulo aqui e para Salomão, é que quando você ganha consciência, você fica mais preocupado com o mundo. E para de olhar só para o meu, só para o que eu quero, para os meus sonhos, e olha para ao redor. É óbvio que também nós ganhamos nessa consciência toda a alegria, nós ganhamos segurança em Cristo, nós sabemos que se nós morrermos, nós estaremos com Ele, e isso é maravilhoso, é gostoso. Então, se eu fechar os olhos agora, eu vou para o céu, isso é bom, mas nós também temos que ter a consciência, como Davi disse, bendito seja Deus, e Adriana, que nós teremos aflições. E que passarmos pelas aflições é se alinhar com Cristo, ou com a cruz de Cristo. Fugir das aflições é dizer, eu não quero ser seguidor, eu não quero carregar a minha cruz e ir diante ou atrás do Senhor, que foi o primeiro a carregar a cruz. Paulo, conhecedor desse drama entre alegria e aflição, alegria de salvação e aflição que vem com a consciência, ele escreve. E essa é nessa primeira mensagem, eu queria que você anotasse esses lembretes para você não se esquecer
em 2012. Primeiro, Paulo no verso 8 diz que nós somos pressionados, eles e nós, porque lemos e acreditamos que essa palavra também é para nós e não só para o pessoal lá de Corinto. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Um minutinho para você compartilhar com quem está do teu lado. O que te pressiona hoje? O que te pressiona hoje? Fala para quem está do teu lado. O que te pressiona hoje? Que quando você bota a cabeça no travesseiro você tem uma pressão, ou quando você acorda e encara o trabalho, ou na escola, ou na vida, o que te pressiona hoje? Vamos compartilhar um pouquinho, vai lá, um minutinho só. Pode falar alto, fique à vontade, converse normalmente. O que te pressiona hoje? É a sua casa, é o mundo externo? É o mundo interno, é o coração, é o relacionamento, é família, é falta de dinheiro, é o excesso de dinheiro, é falta de saber para onde ir, para onde não ir, onde ficar. O que te pressiona hoje? Volta para mim, obrigado. O texto não menciona nenhum tipo de pressão. O texto menciona que nós somos de todos os lados pressionados. Ele generaliza. Ele não fala, na área financeira você tem pressões que estão ali tentando te colocar para baixo, tentando roubar a sua paz. Não fala isso. Não fala também você está enfrentando problemas de saúde, por isso você está pressionado. Não fala também seu relacionamento não está bom, então você sente uma pressão, volta para casa, tem atrito. Não fala isso. Eu tenho certeza de que quando compartilhamos as nossas pressões têm a ver com a ordem do dia. Tem a ver com trabalho, tem a ver com emoção, tem a ver com vida profissional. Tem a ver com saúde, mas tem muito pouco a ver com a espiritualidade. Eu tenho vontade de afirmar, mas não vou afirmar. Vou simplesmente sugerir que talvez um de nós, 2 ou 3, para ser bem assim generoso, disse para quem está do seu lado: a minha maior pressão é ser um seguidor de Cristo. A minha maior pressão é que eu quero andar dignamente, retribuindo o amor daquele que me amou primeiro. Então o primeiro lembrete que eu quero te dar para 2012 é: eu e você sofreremos pressões de todos os lados. Número 1. Número 2, não desanime. Não desanime. Se for finanças em frente, se for emoção em frente, agora deixe a pressão da espiritualidade em primeiro lugar, porque nas palavras de Jesus, ou eu e você buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou não queira que todas as coisas vos sejam ou nos seja acrescentada. A primeira bagagem então para 2012 é: Senhor, eu quero viver com essa pressão de ter uma vida santa. Eu quero crescer no meu domínio próprio, no fruto do Espírito. Senhor, dá-me domínio próprio. Eu quero terminar 2012 sem nunca mais alguém dizer uma palavrinha estranha, eu já explodi, fazer aquele bafafá temporal e vira a cara e não falo mais, não me relaciono. Em nome de Jesus, as pressões que estão e que virão sobre ti e sobre mim, nós não temos controle. Pressões virão, mas essa pressão, que deve ser a principal, nós deveríamos já pegar e dizer: sim, Senhor, faz de minha vida, faz do meu ser um discípulo mais ainda parecido com o meu mestre, porque o Senhor nos promete que Ele não jamais vai nos desamparar. Por isso Ele diz: pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Paulo continua dizendo: olha, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Presta atenção nisso. Perplexidade é sinônimo ou resultado do não compreendido. Quando eu e você não compreendemos uma situação e ficamos com aquilo, primeiramente, por que aconteceu comigo e não com ele? Ou por que acontece comigo sem ter nenhuma razão? Eu não estou em pecado e está acontecendo comigo. E o infeliz
lá não sei quem, está dando tudo certo para ele. Perplexidade, ela vem e nos deixa com esse question mark, com essa interrogação, e nós não sabemos exatamente para onde ir. E essa perplexidade, que se lidar com o não compreendido, gera uma ansiedade violenta, e essas ansiedades não são aliviadas facilmente. Mas segundo Paulo, ele diz: sim, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Se a tua perplexidade, se aquilo que você ainda não compreendeu, que se processa na sua vida, já gerou essa ansiedade, diga para a sua ansiedade: hoje eu não vou me desesperar. E se você não se sente perplexo hoje, guarde essa palavra, porque a perplexidade te visitará em 2012, não tenha dúvidas. Situações que você não gostaria, que é coisa que eu não gostaria, elas vão bater na minha porta e na sua. Mas a palavra de Deus já me garante: não se desespere, está tudo bem. Paulo continua dizendo: olha, nós somos também, no verso 9, perseguidos, mas não abandonados. Como a Adriana disse, nós não sofremos perseguições no nível da Nigéria, nem da China, nem da Coreia do Norte, nem do Sudão, nem do Afeganistão, e não de outros lugares que sofrem tanto, simplesmente por serem cristãos. Agora, nós somos perseguidos às vezes numa escala menor, mas numa escala que afeta grandemente em tudo quanto é igreja do planeta. Gente, sofre perseguição, e essa perseguição tem um fenômeno, tem uma consequência. Guarda isso no teu coração: todo aquele que é perseguido se sente solitário, se sente sozinho, ele se isola. Perseguição gera isolamento. Volto a dizer, estou falando sobre perseguição no nosso contexto. Gera isolamento porque você tem um sentimento de injustiça. Está acontecendo isso comigo injustamente. Eu estava com uma boa intenção, mas aconteceu isso ou aquilo, logo foi injustiça que operou, eu vou me isolar. Quando você perceber alguém, ou quando você estiver sendo perseguido, seja por quem for, seja por qual situação for, eu queria te encorajar a lembrar em 2012, não se isole. Pelo contrário, agarre alguém para estar do seu lado, nem que for, não quero conversar muito sobre o assunto, mas eu preciso de você do meu lado. Porque às vezes você não quer ficar ali batendo na mesma tecla, você só quer alguém para dividir o choro. Não deixe nenhum isolamento que vem da perseguição fazer você entrar num molde de uma carreira solo, sabe? Não, eu vou ficar aqui na minha. Esse papinho de vou ficar aqui na minha é do diabo. Porque quando eu fico na minha, eu não deixo mais a Bíblia fazer aquilo que ela sempre disse, e aquilo que ela nos instrui, que é andarmos em comunidade, que é ferro afia ferro, gente afia gente, ou que na multidão de conselhos há sabedoria, ou que nós devemos exortar uns aos outros, que nós devemos ajudar-nos mutuamente, que devemos amar uns aos outros. Então, se eu fico na minha e você fica na sua, eu já falei: Senhor, eu não quero o teu projeto de cura, eu não quero a tua mão, eu estou na minha, porque aconteceu isso, então eu estou na minha. Com Adonis eu não relaciono mais, porque eu estou na minha. E aí começa a multiplicação dessas situações que não tem nada de Deus, mas tem tudo de Satanás, do inimigo. Então não deixe nenhuma perseguição, nenhuma injustiça te isolar. Pelo contrário, abre o coração para alguém e fala: não me largue. Ligue para mim todos os dias, nem que for para me encher o saco, mas me ligue, fique comigo. Porque conforme Paulo escreveu para Corinto e escreve para nós, nós somos perseguidos, mas não abandonados. E você que percebe alguém sendo perseguido, seja um voluntário, seja um que fala: eu vou grudar nessa pessoa, eu vou estar com ela, eu não vou deixá-la se sentir isolada. Paulo prossegue escrevendo que sim, nós somos abatidos, mas não destruídos. O
O sentido aqui de abatidos é um sentido como um soldado cai numa guerra. Ele foi abatido em guerra, ele foi abatido em combate. Paulo deixa bem claro para Corinto e para nós que nós podemos tropeçar, nós podemos ser atingidos. Eu vou repetir, nós podemos tropeçar, nós podemos e seremos atingidos, mas como escreveu Davi no Salmo 37, 23 e 24, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Perceba, o Senhor se firma os passos daquele que o agrada. E ainda que tropece, não cairá. Olha que coisa linda. Claro que nós poderemos sentir as batalhas, as lutas, as guerras, às vezes tudo que a gente consegue dizer para Deus é: Deus, eu estou fraco, eu preciso de Ti. Mas aqui estou, quietinho no Teu colo, para dizer: não me abandone, segure nas minhas mãos, segure nas minhas mãos, Senhor. O verso 10, Paulo diz: sim, olha, nós trazemos sempre em nosso corpo morrer em Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, o que significa, eu trago em mim, na minha consciência, na minha vida, ou no meu corpo, nas minhas atitudes, que eu vivo com essa realidade falando no meu coração, na minha mente: Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Eu vivo o tempo inteiro trazendo, exalando o bom perfume de Cristo. Eu vivo o tempo inteiro lembrando que eu sou um seguidor. Eu vivo o tempo inteiro e aonde eu estou, algo tem que acontecer. Começar um projeto no Brasil que muito me agradou. Cheguei no metrô e vi lá uma máquina, igual máquina de Coca-Cola, de chocolate aqui, que você põe a moeda e tira, só que é de livros, são de livros as máquinas. Isso aí tudo bem, não é nada de novo. Só que em cima da máquina estava escrito: pague quanto quiser. Eu falei: é pegadinha. Porque eu fui olhar os livros grossos, eu falei: pague quanto quiser, isso é pegadinha. Sério, fiquei olhando se tinha câmera do lado, pague quanto quiser, pague quanto quiser. Não pode ser. Tinha que ser nota. Em outras palavras, você poderia pagar 1, 2, 5, 10, 20, né? De um tem mais, né? De dois tem. E aí eu falei: meu Deus, eu parei, eu falei na máquina, vi um livro, falei: quero esse livro. Falei: esse negócio tem alguma coisa errada. E tinha um pessoal todo igual eu, assim, meio, quem vai ser o primeiro, né? E o negócio era grande, parecia típica pegadinha. Você fala: na hora que você botar a moeda, uma mão vai te pegar, alguma coisa vai acontecer. Eu botei a mão no bolso, tinha R$2. Falei: vai ser agora, se perder, perdeu. Botei os R$2, apertei o livro, cai lá o meu Machado de Assis, Esaú e Jacó. Peguei e falei: uau, funciona ali, uma multidão, todo mundo botando lá e pegando os livros. Esse é só um anúncio cultural, né? Mas o que aconteceu veio depois. Eu pego o meu livro, a primeira candidata que estava ali da máquina: caiu o seu livro. Eu falei: caiu, olha aí, R$2, que maravilha. Ela falou: olha, eu acabei de colocar aqui 10. Sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? Eu falei: caiu o livro. Ela falou: não, voltou 15. Voltou 15 e não voltou o livro? Aí eu falei: uau! Aí eu botei mais. Aí a máquina comeu o dinheiro e não deu o livro. Aí ela ainda falou: você vê como a gente é, né? Sempre querendo dar um jeitinho. Eu falei: eu sei. E aí que eu tô esperando? Eu liguei pra lá, a administradora, e falando: olha, ela falou a parte do 10, do 15, né? Eu perdi dinheiro, você pode fazer alguma coisa? E a administradora: quem falou pra você? Olha, falou: você quer o livro ou quer o dinheiro? Não, só quero o livro. Então eles foram entregar o livro. E ela esperava. E eu fiquei do lado daquela moça, e por causa dos livros começamos a conversar, e de repente os papos foram ficando mais sérios, e daqui a pouco ela já estava chorando, e daqui a pouco emoções brotaram, e daqui a pouco problemas de família, de casa, de tudo, de todas as ordens, e a gente ali no metrô.
E eu feliz da vida, porque eu amo interagir com gente. Eu amo. E na hora que acabou, daqui a pouco chega o cara com o livro dela, entrega o livro, ela tem que ir embora. Aí eu não falei nada, não falei que era pastor, não falei, olha, irmã amada, o santo de Israel. Conversei com o ser humano. No final de tudo, quando ela foi embora, eu peguei na mão dela e falei, olha, entra nesse site aqui que você vai ver umas mensagens. Aí sim, eu falei, eu lidero uma comunidade lá em Londres. E ela já em lágrimas, eu abracei com carinho, falei, vai para um ano, confiando que Deus pode dar uma nova direção para a sua vida. Eu fiquei tão feliz com isso, gente. Por que eu estou falando isso? Porque eu me cobro o tempo inteiro em duas coisas. Número 1 é não ser um crente chato, porque eu não suporto o crente chato. Número 2 é, não me faz um crente chato, mas me faz um ser que ama. E que esteja apto para demonstrar esse amor em qualquer circunstância, na cômica ou na tragédia. Como é que estão as marcas de Cristo no seu corpo? Como está sendo exalado? Como é que os outros estão percebendo esse Cristo vivo em você? Eu tive um outro exemplo também muito interessante, que foi entre dois profissionais que se relacionam há mais de 20 anos. E aí, depois de mais de 20 anos de relacionamento profissional, um teve a coragem, olha, você não quer ir lá na minha igreja no Natal? Eu não vou na igreja. Você não quer me ver cantar? Porque tem uma cantata, como nós fizemos aqui no final do ano, e eu estou participando. Você quer vir na cantata? Quem ouviu o convite disse, aonde vai ser a cantata? Olha, vai ser com muita timidez, eu repito, depois de 20 anos, vai ser na igreja. Na igreja? Que igreja? A igreja X no bairro X, pastor Y. Você vai cantar na cantata lá? Vou. Eu frequento lá. Aí um olha para o outro e, cara, faz 20 anos que a gente se conhece. A gente nunca falou para o outro que a gente exalava o perfume de Cristo. E ninguém percebe nada. Tem que vir uma cantata para alguém perceber alguma coisa. E um convitinho como quem não quer nada, né? Aqueles bem assim, né? Vamos mostrar para lá que a gente também canta, que nós somos moderninhos, que nós, né, temos música e tudo mais. Paulo sim diz, nós trazemos sempre em nosso corpo morrer em Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Irmãos e irmãs, em 2012, a despeito das lutas, lembre-se sempre que eu e você precisamos trazer as marcas de Cristo. Perpetue em 2012 essa consciência, esse alerta geral que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos e irmãs, em 2012, lembre-se que nós não temos a opção de vivermos segundo a minha ou a sua mente. Essa opção é para quem não conhece o Senhor. Para quem conhece o Senhor, a opção é viver obedecendo a Ele, viver para a glória dEle, viver exalando o perfume dEle, viver para perpetuar o reino dEle e crescer como discípulo, sendo esta a maior pressão experimentada e a demanda maior de quem busca o reino. Pelo contrário da vida que é guiada por si só, deixe a pessoa de Jesus ser vista em você. Irmãos e irmãs, em 2012, em todas as oportunidades, demonstre e compartilhe o Deus que vive em você. E comece hoje dizendo, Senhor, eu quero colocar em primeiro plano o meu compromisso de me tornar e de ser e de crescer um discípulo ainda mais fiel, mais parecido com o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bendito seja o nome do Senhor que nos dirige. Grande Deus, obrigado pela sua palavra que é verdade.
Obrigado porque, Senhor, nós estamos começando esse ano. Nós estamos diante ainda, Senhor, de mais de 11 meses e alguns dias para vivermos todas as possibilidades que o Senhor vai nos dar, vai nos colocar. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar, Senhor, que sim, nós sofreremos perseguições, perplexidades, nós sentiremos às vezes os desânimos, nós, Senhor, sofreremos aquilo que não podemos de maneira nenhuma prever, mas nós somos convidados a trazer em nós as marcas de Cristo, Cristo ressurreto. Então, em nome de Jesus, quando agora iniciamos essa série para lembrar e fazer em 2012, eu te rogo, Senhor Jesus, coloca em nós essa pressão maior, esse desejo maior de buscar o teu reino, de seguir a tua face, os teus ensinos, e de viver olhando primeiramente para a cruz e depois para tudo que está ao redor, que sim, pode ser e é importante, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas conquistas, tudo isso é bom, Senhor, mas dá-nos a consciência este ano de perpetuarmos ainda mais o buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, o Senhor sabe dos chamados, das vocações específicas, mas de qualquer forma, todos aqueles que aceitaram o sacrifício do teu Filho Jesus, que receberam este dom de graça de vida, todos nós fomos chamados no mínimo para sermos discípulos, para sermos seguidores. Então eu te peço nesta categoria, Senhor, inicial de discípulo, de seguidor de Cristo, que o Senhor nos levante em 2012 para lembrar da tua palavra e para aplicá-la em nossa vida diante de todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Pai, todo aquele que possa estar aqui sentindo a perplexidade, a solidão, o desânimo, rompe a barreira da emoção hoje e levanta a fé, como cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que toda a natureza não esteja, Senhor, deixando-nos confortavelmente, vivendo numa sensação de segurança. Coloque, Senhor, a nossa segurança plena no Senhor, para a tua glória. Levante no Senhor, e quando nós enfrentarmos nessa semana, Deus, as dificuldades, as lutas, dá-nos o lembrete dessa palavra e sustenta-nos para um ano diferente, um ano de mais poder, de mais graça, de mais do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço em quem está do seu lado e diga: lembre-se e faça em 2012 o que o Senhor tem para todos nós. Deus te abençoe. Depois você pode se sentar.